tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos falar sobre um tema hoje que pode ser usado, né? Eu vou discutir com vocês aqui de uma forma bem geral, mas ele pode ser usado para qualquer área, né? Um tema que existe em qualquer área da farmácia. Eu gosto muito de trazer temas gerais assim, que pode ajudar em várias áreas, né? Que a gente pode atuar dentro do grande mercado farmacêutico. É claro que eu vou discutir aqui de uma forma bem simples, né? A gente tem como aprofundar todo esse tema, mas a gente vai falar de boas práticas de armazenamento. Então, algumas regras gerais aí para quem for trabalhar com estoque, com armazenamento. E é claro que se pode aprofundar quando você está diretamente na área logística, né? Então, a gente tem muito mais técnica para falar sobre esse assunto, mas a ideia aqui é trazer esse assunto de uma forma bem geral e poder abordar tópicos que ajude aí na maioria dos casos, né? A maioria das pessoas que possa precisar desse tema. E agora, pra gente parar de falar, vamos direto pro assunto. Boas práticas de armazenamento. Eu gosto muito dessa frase aqui, que é do professor José Cimino. José Cimino, ele é um estudioso, né? Acho que talvez o professor que despertou o olhar sobre farmácia hospitalar, né? E a fala dele sobre farmácia hospitalar pensando em armazenamento. Um medicamento se conserva bem quando guarda na íntegra a total atividade dos seus princípios ativos e não apresenta modificações ou não se torna nocivo. Então, ele aborda de uma forma muito simples duas ações que podem acontecer caso eu armazene o medicamento de forma errada. Porque, assim, a principal ideia aqui é pensar assim, o armazenamento é uma etapa fundamental para garantir a integridade daquele produto. Então, armazenar corretamente é fazer com que aquele produto dure realmente o prazo de validade dele, ok? E aí, não armazenar de forma correta, ele pode ajudar, essa ação, né, pode ajudar a fazer duas coisas com o produto. A primeira coisa, né, que se esse produto se tratar de um medicamento, ele não vai ter ação terapêutica. É perder o efeito terapêutico. E quando ele perde o efeito terapêutico, qual é o impacto? Não tratar. Então, às vezes, você vai tomar, né, vai fazendo uso da medicação e você não observa melhora. Por quê? Porque ele perdeu a eficácia, a efetividade do produto. E o segundo ponto é, além de não tratar, ele se tornar nocivo. Então, você tomar, além dele não te fazer bem, né, bem no sentido de terapêutica, de melhorar o que você tem, ele ainda pode te fazer mal. Agredir alguma parte do seu corpo. Então, são as duas ações aí que podem acontecer caso esse medicamento perca a eficácia. Ok? Bom, falando ainda de armazenamento por conceito, né? O armazenamento é uma ação, é um estudo por meio do qual é possível a gente organizar e dispor os itens, né, dispor os produtos. Aqui, se eu pensar de forma a abastecer o hospital, mas eu posso falar de hospital, abastecer a drogaria, abastecer a farmácia de manipulação, né? Em qualquer área que você vier a trabalhar, a gente usa o mesmo conceito, né? E esse armazenamento, ele tem que ser dinâmico. Eu não posso ficar demorando 3 horas para achar um item. Por isso que a gente fala ordem alfabética, né? Que isso é mais agilidade. A gente tem que pensar na qualidade e na quantidade. E a gente tem que pensar que, assim, tem que estar disponível no momento certo, de forma economicamente viável. Isso é pensar em uso racional, inclusive, né? Isso é pensar de forma racional. Esse armazenamento tem que ser feito de uma forma para garantir a melhor agilidade, a maior segurança daquele item e a gente conseguir de forma rápida obter esses itens, né? E aí a gente, então, aquela ideia do professor José Cimino, né? O medicamento, ele tem 2 efeitos, né? Então, ao armazenar de forma correta, tem 2 efeitos. Então, para os medicamentos terem o máximo de efeitos desejados e o mínimo de efeitos adversos, a gente tem que garantir que ele mantenha
preservada, né, as características dele. E uma das formas para manter preservadas as características é armazenar de forma correta. E assim a gente mantém a estabilidade desse produto pelo tempo que realmente é determinado, ok? As duas ações, não fazer não fazer efeito e não tratar, ou se tornar tóxico, que é o que a gente não quer, né? Então aqui, gente, gosto muito de, vocês me conhecem, né? Eu gosto muito de ir pra prática. Aqui tá bem a cara de um estoque em grande escala, né? Aí pensando em logística mesmo, em centro de abastecimento. Então, observando várias características aqui. Por exemplo, nunca armazenar aqui de forma direta. A gente tem que sempre trabalhar nos pallets. Não armazenar direto no teto. Respeitar a quantidade de empilhamento, né? E coisas que podem acontecer. Coisas, né? Entre aspas. Então, denúncias aí que a gente tem em relação a estoque. Então, vamos lá. Vamos para as regras. Vamos pensar no estoque geral. Então, pensando em estoque geral, gente, primeira regra é sempre armazenar diretamente em pallets, né? E hoje, quem for adquirir pallets aí, a gente já não adquire mais isso de madeira, porque a madeira, ela vai absorvendo umidade e que pode ser transferido aí para a caixa, né? Para a embalagem do medicamento. Hoje é plástico, né? Esses materiais plásticos. Não armazenar direto no chão, não armazenar direto no teto, não encostar na parede. Põe lá a mão na parede. Põe a mão na parede 4 horas da tarde. Põe a mão. O que aconteceu com essa parede? Tá quente, gente. Tá quente. E quanto maior a temperatura, a gente tem uma dilatação dos materiais, né? O aumento da temperatura faz os materiais se dilatarem. E esse calor, ele é transferido para tudo que tiver encostado ali. E a gente pode sim ter uma perda de estabilidade desse medicamento. Por isso que a gente não pode encostar na parede, ok? Então, não armazenar direto no chão, sempre em pallets, não armazenar até o teto, respeitar as regras de empilhamento, que eu vou falar já melhor sobre isso. Olhar a climatização, então respeitar as temperaturas que a legislação orienta, tá? Controlar essas temperaturas, controlar a umidade, não encostar nas paredes, tá? Então, tá lá diretamente, aqui tá numa prateleira, né? Nas prateleiras de larga escala, sempre armazenado nos pallets. Empilhamento, pessoal, a gente tem regras para empilhamento. Observar na indicação do fornecedor quantas caixas podem ser empilhadas, porque empilhar mais do que o fornecedor indica, a gente faz uma pressão maior e os itens vão sendo pressionados, assim a gente pode perder sim a qualidade. E uma outra coisa é que as arestas, sabe, as quinas das caixas, elas têm que estar alinhadas. Quando você armazena desalinhadamente, a gente também varia a pressão e pode perder qualidade do produto que está ali armazenado. Então, assim é um armazenamento incorreto e aprovado ele empilhado alinhadamente, ok? Temperatura, isso aqui não cai em concurso público, né? Não cai em processo seletivo, não cai em prova. Isso despenca em prova as perguntas sobre temperatura. Então, congelador de 0 a menos 20. Vamos pensar lá, menos 20 até 0. Vamos pensar numa escala crescente? Menos 20 a 0. Essa é a temperatura de congelador. Refrigeração. Oi, termolábeis, tudo bem? Oi, tudo bom? De 2 a 8 graus Celsius. São os termolábeis em refrigeração, 2 a 8 graus Celsius. Não cai em prova, tá? Despenca essa pergunta. Local fresco, de 8 a 15 graus Celsius. Temperatura ambiente, de 15 a 30. Eu baixo esse 30 para 28. As literaturas aí falam entre 28 e 30 graus. 30, sim. Opinião, assim, bem sutil. 30 já é muito. De 15 a 28. É a temperatura ambiente. Por isso que se usa climatização, né?
o ar-condicionado para garantir isso. Se você pensar nas cidades mais quentes, a temperatura ambiente não é essa em algumas estações do ano. Por isso a necessidade da climatização. E calor excessivo acima de 40 graus. A gente já teve denúncias aí de grandes estoques de multinacionais farmacêuticas. E a denúncia foi encontrado o estoque, né, a central de abastecimento, a 42 graus Celsius. E aí, como é que você garante a estabilidade desse item? Ok? Grau de umidade por legislação é entre 40 graus e 40% e 70%. Isso significa que a gente tem que controlar a umidade também, porque muito úmido você também pode prejudicar. Existem princípios ativos, né, insumos que são higroscópios. O que é isso, Dani? Nunca ouvi essa palavra. Higroscópio é aquele produto que absorve água do ambiente. Então aqui no ar, aqui tem gotículas de água que a gente não visualiza, tá? A gente respira. E essas gotículas, quando elas são muito concentradas, elas podem umedecer os produtos, até as embalagens. E a gente tem uma perda de qualidade aí, ok? Então aqui é um aparelho, né? Termohigrômetro, que ele vai observar, então, a temperatura do ambiente e a umidade do ambiente. Quando a gente fala em termolábeis, essa temperatura tem que ser controlada interna na geladeira. Outra dica geral é a diminuição de estabilidade pela luz direta. Nós temos produtos que eles não podem, eles são fotossensíveis. Então, eles não podem ficar à exposição da luz solar. Essa incidência, né, direta de luz, principalmente de raios solares, sobre alguns medicamentos, mas não só raio solar, mas a própria luz, né, elétrica, ela já tem algum efeito. Ele acelera, né, as reações químicas que acontecem ali, principalmente a oxirredução, né, falando aí bem de química, e isso altera a estabilidade, ok? Limpeza. Então, limpeza depende muito da área na qual você está trabalhando, né? Da área farmacêutica. Nós temos POPs, né? POPs, procedimento operacional padrão, sobre limpeza. Então, nós temos, inclusive, saneantes específicos para ser usado em cada área. Mas é importante falar que a limpeza tem que ser mantida. E as telas na janela. Óbvio, né, gente, que se a gente estiver trabalhando no local que exige a climatização, você não pode ficar com a janela aberta, né? Porque isso é desperdício de energia. Mas uma hora você vai abrir para limpar. A gente não pode correr o risco de animais alados, né, de mesmo insetos entrarem nesse ambiente que tem que ser higienizado. Então, por isso, a tela na janela. Tela mosquiteiro, né? Não aquela tela aberta que aí qualquer um entra, né? Mas tela, principalmente a tela mosquiteiro aí, para impedir a entrada de animais. Ah, lembrando uma coisa também, que a dedetização ela tem que ser feita periodicamente, pra gente retirar aí tanto criadouros com produtos químicos, enfim, né? Não tem como falar em boas práticas de armazenamento sem falar da CAF. Gente, teve uma prova de um concurso uma vez que a hora que abriu a primeira questão do conhecimento específico, era para a área farmacêutica essa prova, perguntava só isso, o que é CAF? O que é? Era só a sigla, Central de Abastecimento Farmacêutico. A CAF é o estoque, tá? Na CAF, que a gente tem aí toda a rotina pensando em logística desse armazenamento. É claro que aqui eu tô colocando uma CAF imensa, né? A gente tá falando de um estoque real, de um estoque de larga escala, né? Mas pode ser assim, você vê que esse é um estoque de pequena escala, não é uma coisa muito, não é uma área muito grande como aqui, um galpão, né? E a gente tem toda uma lógica, a entrada, as estantes, em cima os estrados que vão rodeando, né, a área. A gente tem a parte de termoláveis, a área de controlados, a recepção que vai dar entrada em tudo pelo sistema,
falar em sistema informatizado, enfim, tá? Então, CAF, Centro de Abastecimento Farmacêutico, ou armazenamento farmacêutico, e ele é um galpão que segue todas as regras de armazenamento, ok? Aqui um outro exemplo, olha lá os pallets que eu falo para vocês, aqui um local específico para guardas. Respeitar sempre as regras de armazenamento, não armazenar mais do que o indicado, empilhar, né, perdão, mais do que o indicado. Pensar em controle de estoque, pessoal. Controle de estoque é fundamental para as boas práticas de armazenamento. Não é a minha intenção aqui entrar em técnicas de controle de estoque, né? Para isso a gente tem outro bate-papo aí. Mas querendo citar para vocês, para as boas práticas de armazenamento, não tem como a gente não falar em programação. Pensando lá no ciclo da assistência farmacêutica, seleção, programação é o controle de estoque. Programação, aquisição, recebimento, armazenamento, tudo na sua etapa. Mas não tem como desvincular. Eu vou armazenar aquilo que eu controlei o estoque, da forma como se controla estoque. Então, pensando em técnicas. Primeiro que vence, primeiro que sai. Estoque mínimo. Consumo médio mensal. Curva ABC. Aquela minha curva ABC, né? Curva XYZ, tempo de ressuprimento, são todos tópicos que a gente precisa saber, né, e controlar para a gente também fazer a boa prática de armazenamento. Inventário. Obrigatório, pessoal, obrigatório. Deu saída num item, dá saída no sistema. Um comprimido de dipirona de um hospital. Uma embalagem de dipirona de uma drogaria. Um frasco na farmácia de manipulação. Não importa. Sai deu saída real em um, dá saída no sistema. Porque assim, para dar choque e no inventário, 2 palitos. E aí é problema com controle de estoque. Então, os estoques têm que ser inventariados. Inventário é quando você conta item por item. E checa se o que tem lá, que você tá olhando na prateleira, você tá olhando no bin, que você tá olhando no seu estoque, é o que tá acusando do seu sistema informatizado. Então, é contar o estoque real e checar com o estoque virtual. Pensa, o paciente está internado, aqui pensando no hospital, né? O paciente está internado, a gente tem aqui uma quantidade de adrenalina de tantos itens. Aí você vai ver na prática, não tem? O paciente está lá internado esperando? Pô, isso não é aceitável. Então, o controle de estoque junto com esse armazenamento tem que ser feito muito corretamente. Deu entrada, chegou, recebi, da entrada no sistema. Deu saída, dispensei da saída no sistema. Ok? Ok. Bora, termoláveis. Então, termoláveis são os itens que têm que ser armazenados em geladeira. Refrigeração. Qual é a temperatura de refrigeração? Assustei, né? Assustei, só pra vocês ficarem acordados. Qual que é a temperatura? 2 a 8 graus Celsius. Isso tem que ser controlado, tem que ser fixado o controle aí nas geladeiras, né? E a checagem manhã, tarde, noite, madrugada, manhã e noite de 12 em 12 horas. Depende muito do POP do local que você estiver trabalhando, ok? Controlados, onde eu armazeno? Parece que eu escuto. Fala aí. Isso, lembrou. Armazenagem em armário fechado. Pela portaria, pela 344, né? Armário fechado com chave de posse do farmacêutico, ok? Ou, né, se a gente estiver falando em CAF, em centros de larga escala, não vai necessariamente ter armários, mas vai ter uma sala específica só para itens controlados. E pra gente abrir o olhar aqui vocês vão ter que se aprofundar depois, quem quiser entrar nesse sistema, mas nós temos a simbologia das caixas, né, das embalagens terciárias. Ó, embalagem primária é aquela que está colada no produto, contato direto com o produto.
Embalagem secundária é a que está em contato direto com a embalagem primária. E a terciária? A que está em contato direto com a secundária, que são as caixas de transporte. Aqui dentro tá cheio de caixinha. E aí você abre a caixinha, tá cheio de blister lá dentro. Ou de frascos lá dentro, né? Falando bem no popular. Mas vai falar caixinha. Vai falar embalagem, ok? A embalagem terciária, que é a embalagem de transporte, ela tem várias simbologias. Dani, nunca prestei atenção nisso. Então, preste. Porque senão você pode correr o risco de estar armazenando incorretamente. E aí, gente, vale se aprofundar. Por exemplo, isso é um símbolo. Sabe o que significa esse símbolo? Isso é um outro símbolo? O que significa? Eu sou ótimo para armazenar. O que significa isso aqui? Por que tem isso aqui? Que isso? Bom, então, a gente tem várias simbologias, né? Esse símbolo é que a gente só pode armazenar para cima. A gente não pode pegar a caixa e fazer assim, virar 180 graus, não pode. Se for assim, esse símbolo pode, não faz diferença armazenar a caixa assim, ou assim, ou assim, ou assim, ok? Esse símbolo de não expor ao sol, não expor ao frio, manusear com cuidado, taça quebradinha, frágil, chuvinha, guarda-chuva, manter em local seco. Aqui, gente, quantos? Eu posso empilhar quantas caixas? Então, se tem um 5 e uma flechinha para cima, eu tenho que armazenar até 5 e sempre na mesma ordem. Tem simbologia. Então, para quem for trabalhar com isso, vale a pena, entra dentro desse assunto aí e investiga mais. O que é quarentena? 40 dias. Oi! Quarentena não é 40 dias, não se engane, ok? Quarentena pode ser um dia, quarentena pode ser 2 horas. Definição de quarentena, pessoal: tempo necessário para. Tempo necessário para o quê? Tempo necessário para aprovar ou reprovar, para andar ou para parar, para seguir para produção ou para voltar para o fornecedor, para liberar ou não. Quarentena, ele está ali esperando alguma coisa, alguma medida, alguma ação. Um produto, ele pode estar em quarentena porque ele acabou de chegar e eu não fiz o teste de controle de qualidade. Ele pode estar em quarentena porque ele está esperando o controle de qualidade intermediário. Ele pode estar em quarentena porque ele está esperando para ver alguma reação. Ele pode estar em quarentena por qualquer motivo. O fato é, se o produto está em quarentena, ele não pode ser usado. Então, tem que ser identificado o produto em quarentena, tem que ser identificado para que ele não se junte com os produtos que podem ser usados. Então, a obrigação é identificar. Se está em quarentena, a gente identifica. Aqui está prazo expirado. Então, ele pode estar vencido. Ele pode estar, não. Se prazo expirado, é que pode ser um prazo interno ou prazo de validade. Não dá para saber aqui. Mas a gente tem que identificar. O produto em quarentena jamais pode estar na mesma área de produtos em uso. Quarentena para pessoas não é 40 dias, a mesma coisa. É tempo necessário para aprovar ou reprovar. Então, para aprovar, olha, tô liberado, não desenvolvi a doença. Não, eu tô em quarentena porque eu estou esperando o ciclo viral. Tempo necessário para. E aí, gente, pra gente finalizar a discussão prática, como é que a gente observa se um produto, se ele perdeu estabilidade? Seja por armazenamento errado, mas por qualquer motivo. Itens que podem ser visuais. Então, ele pode mudar a aparência, coloração, consistência. Ele apresenta mudanças de cor, de aspecto, cheiro diferente, consistência, tá mais líquido, tá mais grosso. Sabor, às vezes você chegou a ingerir, mas tá com sabor que não é usual. Ressecou, a própria embalagem pode mudar. Consistência, cor, então são tópicos que a gente tem que treinar o nosso olhar. Às vezes, por armazenar de forma incorreta, deixei o medicamento no carro, deixei na bolsa, ele esquentou, ele esfriou, choveu, umidade.
E isso sim pode fazer perder a estabilidade do produto. No popular, estragar o produto. Então não se engane. Também pode ter perdido essa estabilidade se não mudar, porque a estabilidade ainda pode estar a nível molecular. Quando ele está assim, já é algo visual, mas pode ser que você armazenou de forma incorreta, ele teve alteração e ainda não está assim, o que é pior, porque aí você se engana, né? Ah, visualmente está tudo ok, mas nem sempre. Então, pessoal, tá aí a importância da gente, um dos motivos, né, da gente garantir o bom armazenamento, ou seja, né, garantir as boas práticas de armazenamento para garantir a eficácia, segurança e a estabilidade dos produtos. Ok? Obrigada, aprofundem no tópico e até o próximo.